boa tarde, né, gente? Bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês possam assistir a videoaula. Hoje nós iremos direcionar um conteúdo às questões do Enem, certo? Vamos falar sobre a política de Aristóteles e Maquiavel, ok? Filosofia antiga, política na antiguidade. Aristóteles, né? Justiça é então uma virtude, um hábito, isto é, um modo de agir constante e deliberado. Política em Aristóteles. Na filosofia aristotélica, a política é um desdobramento natural da ética. Ambas, na verdade, compõem a unidade do que Aristóteles chamava de filosofia prática. Resumindo, para ele, esse desdobramento natural da ética estava relacionado a uma filosofia prática. Se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, entendam bem, né? A política se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Desse modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade. Ele fazia uma divisão, né, dessa ética, que essa ética tinha o quê? A sua maior preocupação deveria ser relacionada à felicidade individual do homem. Sendo assim, essa ocupação deveria ser, né, a felicidade coletiva da polis. Animal político. O instinto de sociabilidade inato do ser humano leva-o a participar da sociedade. Aristóteles, no século IV a.C., dizia que o homem é naturalmente um animal político. Funda sua teoria em uma natureza social humana, a qual nos levaria às mais diversas formações sociais. O homem como ser político, nós temos aí o ser humano, é por natureza um ser político e cultural. Nenhum indivíduo consegue se isolar por completo, porque estamos todos entrelaçados numa rede social. Que interessante, né? Que durante essa pandemia nós não tínhamos as aulas presenciais, mas nós tínhamos esse laço social, né? Através da rede social. Aristóteles não propõe um modelo ideal, mas um modo de lidar com a política, por entendimento da relevância da coletividade. Nós temos aí em destaque o livro dele, né? A Política Aristotélica enquanto Obra. O livro se inicia com um questionamento acerca da origem do Estado e da natureza humana. Revisita as ideias que o antecederam, buscando ter mais clareza sobre o assunto em uma estratégia comparativa. No centro da obra apresenta as diversas formas de governo, explicando as diferenças tanto no que tange a qualidade quanto a quantidade de pessoas governando. Mostra as formas de governo, tanto em sua passagem de uma para outra, quanto ao modelo constitucional mais adequado. Temos também em destaque o homem é um animal social, remete ao fato de que a sociedade se deu em decorrência da natureza humana de perpetuação e sobrevivência. A natureza não faz nada desnecessariamente, senão nos dotou de habilidades isoladas, garras fortes, dentição ampla, alta velocidade, nos dá a capacidade da fala. Deve ser pelo fato de ser nossa natureza comunicar o bem e o mal, o justo e o injusto, e assim crescer. O homem em comunidade pode ser o mais perfeito dos seres, mas fora dela pode ser a pior das bestas, a usar sua razão apenas para satisfazer sua gula e sexualidade. A vida em comunidade é o ponto para a construção da vida justa e boa. Nós temos, né, o Estado aristotélico, essa divisão que ele impõe
primeiro o indivíduo, depois a família e depois o Estado, né? Das 5 formas de governo existentes, das formas de governo existente, nós temos aí o número de governantes tem um, poucos e muitos. De um, nós temos a monarquia, do governo apenas para governantes, tirania. Dos poucos, nós temos aristocracia, né? Do governo apenas para os governantes, oligarquia. E de muitos, nós temos o governo que? Constitucional, que é o que? A democracia. Isso na divisão de Aristóteles. Dos governos degenerados, ele dividiu o seguinte: bons regimes políticos e regimes políticos degenerados. Da monarquia temos aristocracia, politeia. Do governo que só se considera o bem comum, o governo de alguns que considera o bem comum e o governo de muitos que considera o bem comum. Aí vem a oligarquia e democracia. Da oligarquia, do governo de um só, considera o bem do governante. Governo de alguns, que só considera o bem dos ricos. E da democracia, governo de muitos, que considera o bem dos pobres. Ainda das formas de governo, né, da política de Aristóteles. Assim, todas as modalidades de constituições justas podem se transformar nas suas formas corruptas ou degeneradas. Temos aí a monarquia, príncipe honesto e único, né, vela pelo interesse comum. Temos na aristocracia, o encargo da felicidade pública é tarefa de um grupo escolhido entre os mais honestos. E a politeia, né, cuja tradição oscila entre república e democracia. É a multidão que governa para a utilidade comum. Temos aí as formas degeneradas ou corruptas. Na monarquia corrompida, o monarca privilegia seus interesses particulares e não a felicidade de todos, governando numa tirania. Na aristocracia corrupta, né? O grupo governa em benefício de si mesmo, criando uma oligarquia. Na politeia corrompida, fica o quê? O interesse passa a ser apenas o dos pobres e desfavorecidos, passando-se a uma democracia. Então, nós vimos aí as formas degeneradas ou corruptas, que era o que? Na monarquia corrompida, na aristocracia corrompida e na politeia corrompida, certo? Outros tipos de governos, segundo Aristóteles, poliarquia, governo de muitos, dinocracia, é uma teoria constitucional que propõe um Estado onde somente donos de terra podem participar do governo ou onde a honra é o princípio dominante. Democracia pode assumir duas posturas. Uma em que todos governam pelo bem comum, democracia, ou em que muitos visam apenas o interesse próprio, né? Que se chama demagogia. A filosofia política de Maquiavel, temos aí em destaque. Quem foi? Onde viveu? Aí o contexto, né? Sua obra, a revolução na ciência política, os princípios básicos da filosofia política de Maquiavel. Até o Renascimento, a filosofia política sempre girou em torno da ideia da associação da vontade de Deus com a justiça social, ou seja, uma política cristã. Mas foi justamente no Renascimento que surgiu um filósofo que veio a revolucionar as abordagens filosóficas da política. Maquiavel, Florença, Itália, 1469 a 1527. Fundador da ciência política moderna, Maquiavel também foi historiador, diplomata,
dramaturgo, poeta e músico. Foi chanceler e secretário das Relações Exteriores de César Borgia e governante absolutista de Florença, que era filho do Papa. Isso mesmo, filho do Papa, Alexandre VI. Principais obras, temos a primeira, década de Tito Livio, História da Antiguidade Romana. Temos também a Mandrágora, peça teatral, que era uma comédia, e O Príncipe, sua obra-prima, Filosofia e Ciência Política. Princípios básicos do pensamento político de Maquiavel, estende-se por príncipe todo e qualquer político. Todo governo é dividido em dois princípios opostos: o desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. A política resulta da ação social a partir das divisões sociais. Segundo ele, o objetivo real da política não é o bem comum e a justiça, a mentira dos grandes, mas sim a tomada e manutenção do poder. A lógica da política não é a lógica da justiça e da ética, mas sim a lógica da força transformada em poder e lei. A virtude de um príncipe não é ser sábio e justo. A virtude de um príncipe é saber ser respeitado e temido, porém não odiado. Para isso, é lícito mentir, usar violência, astúcia e força. Não interessa se o governo é uma monarquia, democracia ou ditadura. O governo se legitima se o poder é superior aos grandes e se faz a serviço do povo. Ou seja, a liberdade da república, interesses particulares não podem se sobrepor ao interesse geral. Máximas famosas de Maquiavel. A força é justa quando necessária. Quem quiser ser bonzinho não pode evitar sua ruína entre tantos que são maus. É melhor ser temido do que ser amado. O amor se rompe quando não é mais necessário, mas o medo da punição nunca falha. Os fins justificam os meios. Um esquemazinho, que tenta explicar um pouco de Maquiavel, Quem foi? Filósofo, pai da ciência política moderna. Viveu onde? Itália, renascentista do século XVI. Aí voltamos lá para depois do nome Maquiavel. É importante porque revolucionou a ciência política, aí vai descendo no esquema, como? Usando fugir dos fundamentos cristãos e gregos, que dizem política é a busca do bem comum e da justiça pela vontade de Deus. Mas quando você chega aí nesse balãozinho que revolucionou a ciência política, desce um pouquinho para o lado. O que mudou? Baseou-se em princípios realistas, que dizem política é a arte da conquista e manutenção do poder. Isso baseado no pensamento de Maquiavel, Da sua teoria, nós temos 4 princípios. Primeiro, o governo é dividido entre ricos, que querem mandar, e pobres, que não querem ser mandados. Do segundo princípio, objetivo da política é tomar e manter o poder pela lógica da força transformada em lei. Do terceiro, virtude do governante é saber ser temido e respeitado. Vale usar mentira e força. E do quarto princípio da sua teoria, governo legítimo é qualquer, desde que pratique a liberdade republicana, interesse político antes do interesse privado. Gente, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.